Pesquisa com cebola. EPAGRE comemora sucesso dos cultivares Vale Sul e Poranga e recebe royalties com a venda de sementes. Pecuária de corte. Saiba por que a produção de novilho precoce aumenta a produtividade, gera mais lucro e agrada o mercado consumidor. Tecnologia na maricultura. Novo modelo de previsão da qualidade da água traz mais segurança na produção de moluscos. Aplicativo online será disponibilizado aos maricultores. SC Agricultura no Ar. Sejam bem-vindos. Começando agora mais uma edição do programa de TV da EPAGRE. A pesquisa agropecuária traz muitas novidades para o campo. Variedades mais produtivas, resistentes e que agradam melhor o consumidor geram novas oportunidades e renda à cadeia produtiva. No caso da cebola, os cultivares Vale Sul e Poranga já fazem sucesso nas lavouras. A novidade é que agora a EPAGRE está recebendo royalties pela comercialização das sementes. Dois cultivares de cebola desenvolvidos pela EPAGRE fazem sucesso no mercado e geram um bom retorno financeiro. A empresa recebeu R$ 428.790 em royalties, referentes à comercialização de dois cultivares de cebola, a SCS 373 Vale Sul e a SCS 366 Poranga. Esse valor corresponde à venda de 7.625 quilos de sementes do cultivar Vale Sul e 376 quilos de sementes da cebola Poranga. Eu consigo identificar pelo menos duas frentes bem positivas com todo esse processo que nós temos. Uma das frentes o retorno financeiro para a EPAGRE, que são os royalties que retornam para a empresa e são novamente aplicados na pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então a pesquisa ela demanda muito tempo, ela demanda muito dinheiro e os royalties passam a fomentar a nossa pesquisa. Então essa é uma parte muito importante, mas não é a principal parte desse processo para nós. O que nos deixa mais contente com todo esse processo e com toda a fama positiva que os cultivares da EPAGRE tomaram nesse curto espaço de tempo do lançamento até hoje, é o nome EPAGRE que está bastante difundido e fixado com esses cultivares, né? É um momento de comemoração de tecnologias lançadas, tecnologias desenvolvidas aqui hoje em Ituporanga, mas nós podemos replicar isso a todas as outras estações experimentais da EPAGRE, que tem como objetivo trazer tecnologia, trazer novas opções, novas oportunidades aos agricultores do nosso estado. O valor referente aos royalties foi repassado à EPAGRE numa cerimônia realizada na Estação Experimental de Ituporanga. A empresa Agritu Sementes, selecionada por meio de chamada pública, possui o licenciamento e a exclusividade para a venda dos cultivares de cebola da EPAGRE. Principalmente a Vale Sul, ela teve um grande sucesso no mercado catarinense e no mercado nacional. Por ser uma cebola de ciclo precoce e com alta capacidade de armazenagem, uma aparência excelente, com retenção de casca, ela despontou no mercado hoje como sendo a principal cebola em qualidade no mercado catarinense, na produção catarinense e no mercado nacional. Hoje é a cebola preferida pelo setor comercial e produtivo da região. Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola. São mais de 8.000 famílias envolvidas na atividade. A área cultivada é de 18.000 hectares. Das lavouras são colhidas 500.000 toneladas por safra, que geram uma receita de 370 milhões por ano ao estado. Eu produzo na minha lavoura lá cultivar Vale Sul e a cultivar Poranga, dentre outras também, né? Então a gente vê com imensa gratificação, né, que esses dois cultivares eles foram muito bem desenvolvidos, né, se adaptaram muito bem ao modo de produção do produtor aqui da região, do Alto Vale, né, e em Santa Catarina também. São cultivares muito bem desenvolvidos, né, que propiciam a produção de cebola aqui no Alto Vale e em Santa Catarina, né? São cultivares que têm uma certa resistência, né, a algumas doenças, né, e as intempéries climáticas e entregam ao consumidor final, né, aquilo que ele tanto deseja, que é uma coloração boa, né, uma boa firmeza de bulbo, né, uma casca bonita, né, aquele produto bonito, né.
é uma das funções básicas da empresa, né? A busca de cultivares mais produtivos, cultivares mais resistentes, e dentro disso os programas de melhoramento da Epagri, eles vêm buscando então produtos, né, materiais que se destaquem em produtividade, mas que também tenham algum viés de resistência a doenças, né, de resistência a condições climáticas, e que venham se adaptando melhor às nossas especificidades e dados climáticas do estado de Santa Catarina, que são das mais diversas, né? No próximo bloco, tecnologia no cultivo de moluscos. Novo modelo de previsão da qualidade da água vai dar mais segurança a produtores e consumidores. E ainda hoje, entenda por que os pecuaristas estão investindo no sistema de produção de novilho precoce. É rapidinho, o SC Agricultura volta em instantes. De volta e acompanhe agora as informações climáticas para a próxima semana em Santa Catarina com a Epagri Ciran. Previsão de tempo para este domingo, 1º de setembro de 2019, e o mês começa com chuva e com declínio na temperatura. Depois de um agosto extremamente seco em todo o estado de Santa Catarina, com muito pouca chuva, agora nós começamos o setembro com a chegada de uma frente fria que traz a condição de chuva para todas as regiões no decorrer do dia. Aqui a gente observa essa condição para todo o nosso estado, e a previsão é de acumulados mais significativos na faixa leste do estado, do Planalto ao litoral, com valores aí em média de 40 a 60 milímetros, podendo ocorrer alguns pontuais maiores. No oeste deve chover um pouco menos, com valores em torno de 20 a 30 milímetros em média. A previsão é de um início da segunda-feira ainda com um tempo instável, mas no decorrer do dia uma massa de ar mais frio avança e nós vamos ter a melhora na condição do tempo, especialmente mais no oeste e sul do estado, com chance de maior abertura de sol. Nas demais regiões a chuva diminui, mas ainda permanece com muita nebulosidade. E o setembro ele chega com uma condição diferente do agosto, um padrão que deve ser com chuva mais frequente, pelo menos no início de setembro, com dias mais úmidos também. Então a previsão é de uma terça-feira com sol em boa parte do estado, mas na faixa que vai de Florianópolis ao norte, nós já temos uma condição de mais nuvens e possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. E depois, quando chega na quinta, na sexta-feira, um cavado, uma área alongada de baixa pressão passa a atuar em Santa Catarina, trazendo a condição de chuva novamente para todas as regiões. Mais detalhes sobre a condição do tempo sempre aqui no site da Epagri Ciran. A produção brasileira de moluscos está concentrada em Santa Catarina, com mais de 99% da produção nacional. Por ano, são cerca de 20 mil toneladas, incluindo ostras, mariscos e mexilhões. Um novo modelo de previsão da qualidade da água para esse cultivo está sendo desenvolvido pela Epagri. A ideia é obter dados com maior rapidez por meio de um aplicativo online, reduzindo muito os riscos de contaminação. A Epagri SEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, está criando um novo modelo de previsão para a qualidade da água. O sistema utiliza combinações matemáticas para avaliar riscos microbiológicos no cultivo de moluscos nas baías norte e sul de Florianópolis. Essa é uma ação que ela visa aumentar a segurança dos produtos da maricultura aqui em Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina já está bastante à frente nessa questão. Desde 2012, Santa Catarina faz um monitoramento da qualidade das áreas de produção de moluscos aqui em Santa Catarina, alinhado com o que é feito no mundo todo. Só que no mundo todo existe uma discussão que esse tipo de monitoramento ele tem uma pequena limitação, que ele sempre reflete a condição, por exemplo, da qualidade da água ou dos moluscos no horizonte temporal passado. Então você coleta uma amostra de água ou de moluscos, querendo saber se a qualidade do molusco está próprio para consumo ou mesmo para banho, por exemplo. Você encaminha essa amostra para um laboratório, esse laboratório faz análise, uma cultura, isso demora alguns dias. Então a gente sempre tem um retrato de como estava a água ou os moluscos na semana passada, por exemplo. E hoje existe essa tendência de se trabalhar com ferramentas informatizadas para se fazer a previsão em tempo real. Então é isso que a gente vai tentar fazer agora aqui em Santa Catarina. Então, por meio de análise de dados, ao longo do tempo a gente correlaciona esses dados
com dados, por exemplo, de estações meteorológicas, que a EPAGRE tem várias espalhadas pelo estado. E a ideia é fazer um sistema onde, entendendo algumas correlações, né, da qualidade da água e dos moluscos com essas variáveis meteorológicas, você consegue fazer uma previsão em tempo real. Esse novo modelo de previsão é considerado um importante sistema de alerta precoce. O aplicativo vai ajudar produtores, autoridades de saúde pública e gestores de recursos hídricos na intenção de reduzir riscos de contaminação e garantir a qualidade da produção catarinense. Uma vez que a gente entenda bem essa dinâmica de poluição, quais são, por exemplo, os momentos onde você tem uma situação mais crítica em relação à qualidade dos moluscos, você consegue, por exemplo, limitar a colheita, por exemplo, só nesse período. Então, nos momentos onde você tem muito baixo risco, não tem por que você ficar limitando a produção dos produtores. Então, isso a longo prazo pode, aumentar a segurança de quem consome molusco, e 2, facilitar a vida do produtor, que ele, de repente ele pode ter, só em situações determinadas, específicas, a gente não vai estar colhendo os moluscos, assim como ocorre hoje, por exemplo, a questão das marés vermelhas, né? Que o consumidor já está acostumado a uma situação específica, você para de consumir, depois daquele período fica tudo normal, seguro novamente. A ideia é também disponibilizar o aplicativo pela web para que o próprio usuário faça a análise em sua localidade de interesse. Prático e intuitivo, o sistema usa 2 botões deslizantes, onde o usuário pode definir índice solar e a precipitação observada nos dias anteriores. Imediatamente o aplicativo retorna um banco de dados contendo as previsões em termos de bactérias e probabilidade de patógenos na área. O que a gente observou é que rios que estão localizados até 3 quilômetros de uma área, eles podem ainda influenciar na qualidade desse ponto. Então, com base nisso, a gente conseguiu fazer uma distribuição espacial de onde a gente espera que tenha mais poluição e menos poluição. A chuva, ela acaba trazendo a poluição que estão nas bacias hidrográficas e ela empurra isso para dentro das baías. E o que a gente observou é que, se você quiser fazer uma correlação, não interessa simplesmente, choveu ontem, hoje vai estar a qualidade da água pior. A gente fez uma série de estudos e a gente percebeu que a chuva de até 6 dias antes do dia de interesse, ela influencia na chuva. Então, se a gente teve, por exemplo, uma temporada com chuvas há 2, 3 dias atrás, a qualidade da água da baía pode estar comprometida. E outra correlação interessante é com a radiação solar, que ela atua matando as bactérias que estão no mar. Então, se você teve até os últimos 2 dias com muita insolação, você tem uma redução bastante grande da poluição nas baías. Então, é assim que funciona. Com base nesses 3 fatores, a gente consegue estabelecer onde vai ter a maior quantidade de poluição e quando. A seguir, entenda como é o manejo e quais são as vantagens do sistema de produção de novilho precoce. É depois do intervalo, aqui no SC Agricultura. Tradicionalmente, o abate de bovinos na indústria brasileira de carnes se dá quando o animal tem mais de 36 meses. Atendendo ao mercado consumidor, agricultores estão investindo no sistema de produção de novilho precoce, em que os animais são entregues ao frigorífico com até 30 meses. Seu Dorival, agricultor do município 13 de Maio, apostou na atividade e nos conta por que não se arrepende. Com o mercado consumidor cada vez mais exigente, a carne de Santa Catarina segue altamente valorizada. Isso é resultado de intenso trabalho das famílias agricultoras, que oferecem um produto diferenciado. Na indústria brasileira de carne bovina, cuja realidade é o abate acima dos 36 meses, o novilho precoce traz diferenciais importantes. A carcaça apresenta a quantidade de gordura adequada e, como é abatido entre 18 e 30 meses, a carne é suculenta e macia. Porque o consumidor quer uma carne macia, uma carne saborosa e de boa qualidade. E o frigorífico precisa atender essa exigência do consumidor. Então o frigorífico precisa de um animal novo, abatido até os 2 anos de idade e que tenha uma boa gordura de cobertura. Por que o frigorífico precisa dessa boa gordura de cobertura? Essa boa gordura de cobertura ela é muito importante para a transformação do músculo em carne e para a proteção desse músculo do frio, principalmente porque a carcaça, depois de um animal abatido, essa meia carcaça, ela vai para a câmara fria, certo?
e essa gordura ela é muito importante para proteger a carne do ressecamento. O seu Dorival, agricultor de 13 de Maio, optou pelo sistema de produção de novilho precoce. Ele nos conta como faz para que os animais estejam acabados, ou seja, prontos para o abate, precocemente. Eu compro bezerro na média de 180 a 220 quilos. E então, quando fica só na pastagem, eles vão para o frigorífico a média de 2 anos e meio, 3 anos. Máximo 3 anos de idade, né? Aí eles vão dar no peso a média de sempre de 520 a 550 quilos a média. E quando eu coloco no semi-confinamento, então, novilhas, por exemplo, agora, com nem 2 anos de idade, já vão para o frigorífico. Bezerras, no caso. E tem os machinhos, então, que muitos eu faço para adiantar a venda também, eu coloco eles com 1 ano no semi-confinamento. Com mais 6 meses, 1 ano e meio, também vão para o frigorífico também, na média de 400, 450 quilos a média. O que é o sistema de semi-confinamento? Elas estão à base de pasto, né? E ao mesmo tempo elas recebem uma suplementação a coxo, né? Basicamente à base de milho. Para que essa suplementação à base de milho? Para dar energia, né, o suficiente para elas formarem uma gordura de acabamento. Porque essas novilhas elas estão fechando 2 anos de idade, né? Então o seu Dorival ele precisa dar esse acabamento nelas para conseguir vender elas bem para o frigorífico até os 2 anos de idade, que é o que o frigorífico mais quer hoje em dia. Bom, então agora nós vamos ver a questão da dentição dos animais aqui, para fazer uma diferenciação entre o que é um animal super precoce, o que é um animal precoce e o que é um animal maduro. E nós vamos ver essa idade, essa classificação do animal de acordo com a dentição dele. Então, o animal que o frigorífico está querendo é esse que trocou aqui e até o que trocou aqui. Ou seja, até no máximo 3 anos de idade. Né? Trocou a pinça e o primeiro médio. Esse animal aqui é um animal dente de leite, que chama, não fez nenhuma troca. Então é considerado, se ele fosse para o frigorífico agora, se ele estivesse pronto, seria um animal considerado super precoce. Porque ele tem menos de 24 meses de idade, ele tem em torno de 18 meses de idade esse animal. Então ele é considerado um novilho super precoce, não é nem o precoce, é o super precoce. Tradicionalmente, os produtores de gado não costumam fazer a correção do solo nem a adubação das pastagens, segundo a recomendação técnica. A correção dos solos aqui da propriedade Seu Dorival, ela iniciou numa área pequena de 4 hectares. Então foi feita a correção de pH e de fertilidade, principalmente de fósforo. Então foi uma novidade aqui para o produtor que não tinha o hábito de adubar de acordo com a análise de solo. Então ele iniciou nessa área pequena, viu o resultado e agora ele corrige as áreas anualmente, ele vai melhorando gradativamente. Então a gente fica contente que o produtor está tendo sucesso, a gente vê os animais bem alimentados, agora o produtor ele tem interesse em melhorar o bem-estar, fazer sombra, colocar água nos piquetes, então tudo isso é muito positivo para quem está trabalhando e para o consumidor final também, que o consumidor deseja saber como esses animais foram criados, em que condições. Então aqui na propriedade do Seu Dorival a gente vê todas as condições favoráveis, né, para o bem-estar desses animais. Um dos diferenciais da propriedade do Seu Dorival é a diversificação das pastagens. Eu tenho aqui, vocês estão vendo, a missioneira. Eu tenho ali do lado, no outro lado, a missioneira, que é a tangola. E tenho ermate, tenho estrela africana, e tenho típito, e também tem a nossa braquiária antiga, a mendíngola, também que é uma boa, para engorda também é boa. Se a gente tem um problema numa pastagem, tem um ataque de cigarrinha ou tem uma enchente, né? Ele tem áreas mais altas, com pastagens mais adaptadas, outras pastagens mais adaptadas a frio, outras pastagens mais adaptadas a seca. Então ele tem um diferencial de outros produtores por ter essa variedade de pastagens. Então ele dificilmente vai ficar alguma época do ano sem pastagem. Ele consegue se organizar de acordo com as condições climáticas e com a situação dos animais dele para ele sempre ter forragem em abundância e qualidade para os animais. Um incentivo para que o agricultor produza novilhos precoces bem acabados é o recebimento de uma bonificação. Né? Tanto pelo frigorífico, como também tem o desconto no ICMS, né? De 3,5% para o animal até 2 anos de idade, ou seja, o animal 2 dentes. Né?
Então, com isso ele recebe um desconto no ICMS, em torno de 3,5% da Secretaria da Agricultura, e também o frigorífico paga em torno de 10% a mais, depende do frigorífico, né? Paga em torno de até 10% a mais para um animal de até 2 anos de idade e com um bom peso de carcaça e uma boa cobertura de gordura. Seu Dorival conta quais foram os avanços na propriedade desde que começou a receber a assistência técnica da EPAGRE. Atualmente é a média de 330, 340 cabeças. E sempre foi assim? Não, até 2017 era a média de 200, 210 cabeças. Com o melhoramento das pastagens e plantio de grama nova e adubação, e também que eu comecei a fazer semi-confinamento, que o gado sai mais precoce, então hoje eu aumentei em 50% o meu plantel de gado, né? E como vocês veem, a pastagem está boa. Outra coisa também que eu acho especial, o piqueteamento, né? Eu tenho 28 piquetes, como vocês veem, separado por lote de gado, né? Por idade também, tamanho, e água em todos os piquetes, água natural. Não tem nem lugar que eu preciso puxar água por mangueira, né? O gado não precisa ir longe para tomar água. Até que eu vou melhorando, vocês vão vir hoje, que eu estou colocando mais misturador, eu vou melhorando da maneira que eu posso, na maneira que a gente vai conversando com o pessoal da EPAGRE. Eu acho que eu gosto de fazer isso, faz parte, né? SC Agricultura terminando. Agradecemos pela sua companhia. Para ver mais, acesse e se inscreva no canal youtube.com/EPAGRE TV. Siga a gente também nas redes sociais. Até semana que vem!